características do texto final, da redação técnica. Tá? Estamos aqui falando sobre vários elementos de comunicação, de produção de texto, mas falta falar daquilo que deu origem a essa aula, né? Que é a própria redação técnica. Tá? Num primeiro lugar, é importante saber que a redação técnica é um texto formal, então ela preza pela formalidade. Ele é escrito sempre na norma culta do português padrão, com atenção às regras da gramática, buscando uma linguagem que seja ao mesmo tempo de fácil compreensão e adequada ao tom que esse tipo de produção exige. Tá? A linguagem técnica ela é sempre formal e nós temos que tomar cuidado com o uso dos pronomes de tratamento. Tá? A gente tem que seguir uma orientação que eu vou comentar em breve. Uma redação técnica é um texto que normalmente é publicado nos veículos de circulação interna ou externa da empresa. Tá? E por isso o texto deve ter sempre impessoalidade. O que é impessoalidade? Evitar impressões pessoais, opiniões e questões de foro íntimo. Eu sempre dou o mesmo exemplo porque eu acho que é bastante claro. Eu sou professor, estou dando aula para vocês. Se tivesse uma situação de sala de aula, o aluno faz bagunça na aula, atrapalha o funcionamento da minha aula. Eu tenho que fazer um registro para enviar para os meus coordenadores a respeito daquele comportamento do aluno. Como eu vou fazer esse registro? Eu não posso dizer, o aluno fez bagunça e atrapalhou a minha aula. Não, tem que escrever um texto. O aluno se comportou de maneira inadequada ao ambiente de sala de aula, numa linguagem formal. Porém, eu não posso julgar o aluno. Eu não posso escrever, o aluno que é um bagunceiro, que vive fazendo nada, que dá trabalho, que é aquele cara. Eu não posso usar minhas opiniões, porque eu estou lidando com uma pessoa, né, para quem eu estou prestando um serviço. Tá? Essa pessoa pode reclamar, pode criticar, que eu estou a julgando. Então, quando você tem um texto técnico é impessoal. Tá? Por isso, é preferível sempre o uso da terceira pessoa ou da primeira pessoa do plural, porque elas dão uma formalidade maior e uma ideia de distanciamento em relação àquilo que você está descrevendo. E evitar o excesso de adjetivos, porque os adjetivos são aquelas palavras usadas para caracterizar alguma coisa e muitas vezes eles acabam dando a ideia de que você está opinando sobre aquilo. Um texto técnico, em geral, não é um texto opinativo. O texto técnico ele tem que ser claro. Claro em que sentido? Você tem que entender o texto. Tá? Não adianta você fazer um texto com palavras bonitas, super complicados, super elaborados, se ninguém vai entender. Ele tem que ter uma linguagem acessível, mas não informal. Você tem que buscar um equilíbrio entre o domínio da linguagem culta, tá? Da norma culta, mas sem ser informal demais. O melhor tipo de texto é aquele que informa um público mais amplo possível, respeitando as diferenças de cada contexto. Tá? O texto técnico tem sempre que seguir um padrão de escrita e um padrão de formatação. Tá? No caso do Brasil, o modelo mais comum, mais utilizado é a chamada ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que desenvolve uma série de documentos que padronizam o texto quanto à sua formatação e organização. A gente sempre tem que estar atento a isso, a gente não pode ignorar. Trago para vocês aí, por exemplo, um exemplo de normatização segundo a ABNT, tá? Que eu vou comentar mais para frente, mas é um exemplo do tipo de cuidado que nós temos que ter com a forma, com a estrutura de um texto técnico. O texto tem que ser conciso. O que eu quero dizer com texto conciso? Ele é um texto que diz muito com poucas palavras. Ele é um texto que não é longo, extenso, elaborado, enrolado. Ele é breve, porém ele disse tudo o que era necessário. Um texto completo. Tá? A gente tem que tentar eliminar os excessos, frases feitas, repetição, clichê e outras coisas que acabam contaminando o texto, deixando ele longo e cansativo. Tá? Nosso objetivo sempre é o texto, o assunto tem que prevalecer sobre a forma. No caso do texto técnico, o texto técnico ele é eminentemente informativo, ele é eminentemente referencial, ou seja, sempre é mais importante o conteúdo do texto do que a sua forma. Por isso ele tem que ser claro, conciso, objetivo e assim por diante. E por último, mas não menos importante, né, para a gente poder entender melhor, né, como funcionam esses textos técnicos com os quais nós vamos trabalhar, há 3 coisas que eu queria comentar com vocês, que são elementos que vão aparecer em todos os textos que eu vou descrever a partir das próximas aulas, tá? Que são os pronomes de tratamento,
os agradecimentos e os fechos de textos técnicos. A maioria deles usam esses 3 elementos e é importante conhecê-los de maneira mais aprofundada, tá? Primeira coisa, os pronomes de tratamento. Pronome de tratamento básico, que você deve usar na maioria das comunicações técnicas, formais, é Vossa Senhoria. Nada de você, tá? Quando você for enviar um e-mail profissional, quando você for escrever um ofício, quando for escrever algum documento desse tipo, você usa Vossa Senhoria, tá? Que pode ser abreviado, claro, mas é muito importante entender que, seja na comunicação oficial, seja na comercial, para se referir a pessoas em geral, você deve buscar Vossa Senhoria ou talvez, em algumas situações, se for permitido, senhor ou senhora, tá? Que também são pronomes de tratamento respeitosos. Ou senhorita, mas não é mais comum usar senhorita como antigamente, tá? Existe uma série de outros pronomes de tratamento que são voltados para profissões específicas, mas elas não são bastante comuns. O mais comum deles é o Vossa Excelência, né? Que é usado para políticos, autoridades, deputados, senadores, presidente, governador e assim por diante, tá? Agora, outros pronomes como Vossa Magnificência, que envolve reitores de universidades, Vossa Meritíssima ou Meritíssimo, que é usado para juízes, tá? E Vossa Eminência, que é usado para cardeais, são pronomes que vocês talvez não entrem em contato nas suas áreas de atuação profissionais, tá? Eles são pronomes menos comuns, mas é interessante conhecer e saber que eles existem. Muitos textos técnicos, especialmente os textos de comunicação, como carta comercial, ofício, etc., eles trazem ao final agradecimentos, tá? Que são pequenas fórmulas prontas, pequenas frases prontas, que podem ser combinadas e cujos termos podem ser substituídos de acordo com o nível de educação, de polidez, que se busca atingir. Então, nós temos, por exemplo, no final do texto, você escreve agradecemos pela atenção. Tá? É um agradecimento padrão. Nos disponibilizamos para maiores informações. Você pode juntar os dois. Agradecemos pela atenção e nos disponibilizamos para maiores informações. É extremamente comum esse fechamento de texto, tá? Pedimos desculpas por algum inconveniente ou contratempo. Aí você está se colocando na posição lá daquele texto anterior, né? Que eu coloquei, e aí vem essa fórmula, que é o texto do síndico, o texto que o cara escreve para o síndico. Ele coloca lá no final. Pedimos desde já desculpas por algum inconveniente, algum contratempo que possa vir decorrente da festa de aniversário. Tá? Então, isso é um exemplo de um agradecimento que deve aparecer sempre em todo tipo de texto técnico, nos e-mails profissionais que vocês escrevam. Tá? Sempre terminar um e-mail com um agradecimento, tá? Para poder ele ficar adequado à linguagem técnica. E por último, os fechos, tá? Os fechos mais utilizados são atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, encarecidamente. Todos com mente no final, né? São todos advérbios, tá? Às vezes acontece, então é como você termina o texto. Você não termina com obrigado. Isso desde já chama atenção. Texto formal, técnico, você não termina obrigado e aí sua assinatura. Não, você põe atenciosamente, respeitosamente, encarecidamente, assim por diante. E é importante também chamar atenção para o fato de que em algumas empresas, em algumas áreas de trabalho, faz-se uma diferença entre respeitosamente e atenciosamente. Atenciosamente é usado para todas as pessoas que estão no seu mesmo nível, na sua mesma hierarquia. Enquanto respeitosamente é voltado para autoridades superiores, que estão acima de você. Tá? Então, é uma diferença que algumas empresas fazem, mas não todas. É só para vocês terem uma consciência de que isso existe.